Olá, prezados irmãos e irmãs da querida Sociedade Espírita Luz e Caridade. É com alegria que recebemos o convite para estarmos juntos hoje, mais uma vez, para refletirmos a respeito da nossa doutrina dos Espíritos. Assim, antes de darmos início, convidamos a todos a uníssonos, nos elevarmos em prece, acalmando os nossos pensamentos, as nossas emoções e nos elevando em sentimento de gratidão a Deus por esta oportunidade, pedindo a Ele, por intermédio do Mestre Jesus e dos Espíritos amigos, a serenidade, a sabedoria e a luz para que possamos tirar aquilo que precisamos para o nosso melhoramento e as nossas vidas, das reflexões de hoje. Colhermos algo de bom para as nossas vidas. Assim, com a permissão de Deus, de Jesus e dos mentores espirituais da nossa querida CELC, iniciamos as nossas reflexões de hoje. E o tema que escolhemos para falar hoje é a lei do amor e o sobrevivente do suicídio, tendo por base esse livro que escrevemos e que foi publicado pela nossa Fergues Editora. É um livro, que trata da temática da valorização da vida e da prevenção do suicídio, tendo por base o ponto de vista do sobrevivente, ou seja, daquele irmão, daquela irmã que presenciou ou sofreu, ou sofre com o suicídio ou a ideação suicida de pessoa querida, pessoa muito próxima, especialmente de algum familiar ou de um amigo querido. Mas, irmãos, Jesus nos trouxe uma lei quando nos disse: o novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como vos amei. Que também vos ameis uns aos outros. Jesus, João 13:34. E ainda acrescentou ele: pois é suave o meu jugo, é leve o meu fardo. E a única coisa que vos peço é que cumprais a lei que vos ensino, a lei do amor. Pensemos sobre isso. Irmãos, fomos criados por Deus como criaturas ou espíritos simples, desprovidos de inteligência e conhecimento. Mas o princípio inteligente estava conosco e fomos criados com o propósito de evoluir até alcançarmos a perfeição moral e nos aproximarmos do nosso Criador. E para isso ele nos concede, então, a encarnação, que tem por esse objetivo: evoluirmos e alcançarmos a perfeição moral. E na vida, sim, superando as provas e as expiações que a vida nos apresenta ao longo da nossa jornada. E assim cada um de nós tem o seu planejamento para cada existência, para cada encarnação. Planejamento esse que tem por propósito um tempo de vida aqui na Terra concedido por Deus, para que passarmos pelas nossas experiências e crescermos. É o nosso planejamento de cada existência. Mas é claro que todo planejamento às vezes sofre alguns reveses, seja em razão de alguma causa natural, de algum acidente, de alguma doença. Mas o pior caminho, a pior
o pior revés que podemos enfrentar é justamente o problema do suicídio. Mas não estamos sós. Nesse planejamento reencarnatório, combinamos no espaço com os nossos irmãos espirituais, afins e desafins, diz o Evangelho, de virmos a este mundo para que passarmos pelas nossas experiências em grupo familiar, de tal forma que uns vão ajudando os outros a progredir. Aqueles que estão um pouco mais atrasados no seu processo de evolução moral e espiritual são ajudados por aqueles que estão mais adiantados e também possibilitam aqueles que têm essa melhor compreensão da vida passarem pelas suas provações. Então, a família é o berço da lei do amor, onde podemos experienciar as nossas vidas, né? Onde podemos conviver com os nossos pais, quando filhos, ou com os nossos filhos quando pais, assim trocando experiências em uma encarnação, quem sabe como filho e outra como pai, ou como irmão, ou como tios, ou como avós e netos. Né? Então, tem um propósito comum. Além do nosso planejamento individual, temos esse planejamento em grupo familiar, as famílias espirituais. E é claro que nesse planejamento pode ser que, digamos, tenhamos combinado de viver aqui juntos em família por um determinado período, quem sabe 60 anos, né? Como filho e mãe, ou pai. E ao longo desse período pode, é claro, acontecer algum revés, pode acontecer algum acidente, alguma doença grave, em que esse planejamento é interrompido, ou outros fatores, né, que nos afastam dessa convivência. Mas o suicídio, né, ele, quando ocorre com alguém, ele interrompe esse planejamento de uma forma mais abrupta. Né? É uma desencarnação violenta para aqueles que ficam e sofrem, que muitas vezes têm dificuldade de entender por que aquele familiar querido, aquele amigo, aquela mãe, aquele pai, seguiu por esse caminho, desistiu de viver. Isso às vezes leva anos e anos para compreender, gera traumas, tabus que precisam ser resolvidos em relação aos sobreviventes, aqueles que ficam. Mas é importante destacar que Deus não abandona os seus filhos. Quando uma mãe, por exemplo, ou um pai desencarna ainda quando os filhos são pequenos, a providência divina vai providenciar para que alguém querido, um familiar, quem sabe um tio, uma tia, acolha esse espírito ainda na sua fase inicial de existência. Ou quem sabe uma família de bom coração o adote como filho do coração, ou é acolhido por uma entidade na sociedade. Então, de alguma forma, a providência divina vai providenciar para que possamos seguir em diante na nossa jornada evolutiva. Mas é claro que o suicídio, por exemplo, de um pai ou de uma mãe que deixam um filho pequeno ou um jovem, vai afetar o planejamento desse filho, que terá que sofrer esses rearranjos. E muitas vezes com maior sofrimento do que se tivesse os seus pais ao seu lado. E para que sofrimento maior também para um pai, uma mãe, quando um filho desencarna, e ainda mais por suicídio? Então, aqui não se trata de condenar o suicida, né? Mas
entender que o ato de suicídio é um ato contrário à lei divina, contrário à lei de Deus, contrário à lei natural de preservação da vida e do não matarás. E quando, por exemplo, um pai ou uma mãe comete suicídio quando o filho é pequeno, e o planejamento era de viverem, digamos, 60 anos, quantas experiências de vida terão de ser adiadas para uma próxima encarnação? Aqueles momentos que o filho ou a filha precisa de ajuda do pai, no momento de aflição, de dúvida, ou que tem alegria de ter o pai e a mãe ao seu lado, no momento de sucesso, de conquista. Como isso é importante para a nossa escala evolutiva? A criança, por exemplo, na aula, no colégio, tem o Dia das Mães que fazem aqueles trabalhos, dedicados às mães ou aos pais. E aquela criança que teve a mãe ou o pai desencarnado por suicídio, como se sente nesse dia? Aquele jovem que às vezes tem dúvida de como proceder e precisa do aconselhamento do pai e da mãe, como se sente? Né? Então, são reflexões que a gente traz, como disse, não para condenar o suicida e o ato, mas no sentido da gente compreender que estamos todos interligados e dependemos uns dos outros. Temos esse compromisso de nos ajudarmos mutuamente, com base na lei do amor ensinada por Jesus. Amando uns aos outros no sentido de querer bem, de desejar o bem, de fazer tudo o que está ao nosso alcance para o seu bem-estar e o seu progresso moral e espiritual. A começar pelas famílias, né? Relação de pais e filhos, de cônjuges, de irmãos, avô e avó, netos, né? Entre todos nós. Que a gente pense nisso e que a gente aproveite a vida, cada instante que Deus nos conceder, para vivermos as nossas experiências, desde o nascimento até o dia, a hora que Deus determinou que vivêssemos. Pois se Deus nos concede a vida, irmãos, a Ele cabe definir o momento em que devemos retornar para a casa do Pai. Pensemos sobre isso, como forma de nos unirmos e fortalecermos cada vez mais o nosso compromisso e os nossos laços de famílias espirituais. A começar pelo nosso fortalecimento pessoal, como pessoa humana, da nossa família, da sociedade em que vivemos, e expandindo-se, né, até a nossa humanidade, e o nosso planeta Terra. Mas é claro que, durante essa nossa estada aqui na Terra, às vezes somos abatidos, como diz o Evangelho, né, por uma vaga tristeza que afeta, né, os nossos corações. É que às vezes o espírito considera amarga a vida e tenta deixar o corpo, né? E nisso vem a sensação de tristeza e de melancolia, que muitas vezes decorre justamente de algum abatimento mental e físico, algum problema psicológico ou psiquiátrico, que a grande maioria dos irmãos que cometem suicídio estão doentes, sim, doentes da mente, estão passando por sofrimentos profundos, que naquele momento não veem saída. É aquele desencanto geral e abatidos muitas vezes pela depressão, que é um dos grandes males do nosso século, que traz justamente essas características de tristeza persistente, de esses sintomas de apatia, de desânimo e cansaço e ansiedade. Mas a melancolia ou a depressão são doenças, sim, e têm cura. Busquemos, nesses casos,
os órgãos de saúde pública, de saúde mental, para nos tratarmos, pois tem cura. E com o tratamento isso passa, nós seguimos em frente com as nossas vidas. Busquemos também o fortalecimento do nosso espírito por meio do estudo, da nossa religiosidade e da nossa crença em Deus, em Jesus e na vida. Crença nos irmãos espirituais de luz que tanto nos intuem para o bem proceder. Crença em nós mesmos, nos nossos familiares, na nossa humanidade. Pois a fuga pelo suicídio, meus irmãos, nada resolve. Ao invés de resolver um problema, cria outros, né? Mas a gente sabe que o suicídio, conforme nós tratamos no livro, não é algo simples, justamente por constituir-se nesse processo, né, de autoextermínio da pessoa, em razão desses sofrimentos profundos que a pessoa não encontra saída naquele momento. A própria Organização Mundial de Saúde conceitua o suicídio como um fenômeno complexo, que através dos séculos tem atraído a atenção de filósofos, teólogos, médicos, sociólogos, artistas e a sociedade em geral, buscando esse entendimento. E que ele decorre de diversos fatores, não é de apenas um fator. Então, é aquela cascata de problemas que vão se somando, como se diz, a gota d'água, né? Que leva, às vezes, aquele momento de desespero e aquele irmão não conseguir ver uma saída naquele momento para o sofrimento. Então, ele tenta fugir do sofrimento ou matar a dor por meio do suicídio, que é um dos grandes equívocos, ou o pior dos equívocos que podemos cometer nas nossas vidas. Mas, em decorrência de todos esses fenômenos, e geralmente, em 90% dos casos, decorrentes de doença que a pessoa está passando, alguma doença da mente, do espírito, a própria OMS nos diz que a cada 10 casos, 9 podem ser evitados. Ou seja, temos um campo vasto de esclarecimento, de reflexões para o fortalecimento do nosso espírito, da nossa força interior, né? E para o esclarecimento nosso e dos nossos irmãos, para que não sigam por esse caminho equivocado. Pois, como diz a doutrina, o suicídio voluntário, né, é uma transgressão da lei divina, justamente porque atenta contra a vida, o princípio, né, que nos mantém a vida, a vontade de viver, né? E a doutrina espírita é um instrumento de prevenção e pós-venção, pois o espiritismo ele vai nos explicar e nos esclarecer de forma inequívoca a importância da vida futura, da vida espiritual. Vai nos conduzir à busca de nós mesmos, o conhecimento de si próprio, a elevar a nossa autoestima pela compreensão da vida e proceder em nós essa reforma íntima que nos fortalece para superar aqueles momentos de provação, né? Então, o Espiritismo é esse instrumento, né? Esse recurso que temos de prevenção e pós-venção para as gerações futuras. Da fé na vida, né? Da crença em Deus e do fortalecimento daqueles que sofrem. Em especial, no caso aqui, dos sobreviventes de suicídio, né? Que, como dissemos antes, são aqueles que passam por esses momentos de sofrimento, de tristeza, quando alguém querido desencarna por suicídio. Sofre em determinado grau com isso. E merece, sim,
toda a nossa atenção, todo o nosso carinho e todo o nosso cuidado. Inclusive, quando falarmos de suicídio, pois estão passando, sim, ou passaram, e às vezes ainda a ferida não está bem cicatrizada, por momentos de sofrimento, de comoção. E quando falarmos em suicídio, pensemos que ao nosso lado poderá estar um irmão que sofreu ou está sofrendo com o suicídio ou a tentativa de suicídio de algum familiar ou algum amigo querido. E está sofrendo internamente. E às vezes não fala justamente por tabu e por dificuldade. Tenhamos, então, sempre muita cautela ao falar sobre esse assunto para não agravarmos o sofrimento e o padecimento dos nossos irmãos sobreviventes. Pois o suicídio, ao longo do tempo, foi sim e ainda é um tabu. E às vezes as pessoas sofrem caladas. Tenhamos então esse cuidado. Cuidemos ao falar do assunto, falemos com carinho, com respeito, discrição, quando falarmos com alguém a respeito do assunto. Quando estivermos presenciando uma situação de suicídio, tentativa de suicídio, alguém que está abaixado ao hospital porque cometeu tentativa de suicídio, os parentes estão sofrendo, ou num velório, por exemplo. Procurar tratar o assunto sem sensacionalismo, sem exaltar a pessoa do suicídio e também sem condená-lo naquele momento. Né? Porque se exaltarmos, pode ser que alguém que esteja pensando em suicídio imagine que aquilo foi um ato heróico e queira seguir o caminho e entre pelo mesmo equívoco do outro. E se condenarmos veemente aquela atitude daquele irmão, estaremos às vezes agravando ainda mais o sofrimento daquele irmão sobrevivente que está ali ao nosso lado. Então cuidemos, tratemos com carinho, como um atendimento fraterno dos nossos irmãos, ouvindo muito mais do que falando. Né? Se não soubermos o que dizer nessa situação, fiquemos em silêncio. Demos um abraço àquele irmão, no sentido de dizer a ele, demonstrar a ele com sentimento, com empatia, com amor. Eu estou aqui contigo. Eu sei que está sofrendo, mas conte comigo. Estou aqui do teu lado, te dando força, né? E te desejando que tu passe por isso o quanto antes e fortaleça, né? A sua fé e a sua paz. Isso passe. Não divulgar o método empregado, né? Nessa fala, porque pode ser que alguém que está pensando, ao ouvir aquele detalhamento do método empregado, possa usar aquele método que ainda não usou. Então, tudo isso é necessário quando falarmos sobre suicídio e muito mais. Né? Cuidado. Empatia seria a palavra, atenção, carinho e atendimento fraterno. Nós sabemos, né, que o suicídio não apaga a falta, mas ao contrário, né, então ele gera outra falta, outra dúvida, outro motivo de sofrimento. E quando falamos em sofrimento dos irmãos, é preciso sim falarmos de forma fraterna e empática, né, para não agravar o seu sofrimento, mas sim auxiliá-lo a superar. Existem algumas crenças, né, errôneas, tipo as crianças não cometem, podem cometer sim. Crianças, jovens, adultos jovens, ao longo da vida, idosos. Se observarmos a pirâmide de faixa etária da população e a pirâmide do suicídio, isso a gente vai verificar que ele ocorre sim em todas as faixas etárias. É muito elevado entre jovens e entre idosos, mas estão presentes em todas as faixas etárias. Isso quer dizer que devemos sim nos cuidar ao longo da nossa vida e estar atento ao
nosso próximo, para auxiliá-lo, caso ele esteja passando por um período de sofrimento intenso. Outro equívoco, né, que quem tem ideação ou fala quer apenas chamar atenção, não quer morrer, que o suicídio é sempre impossível. Não é nada disso. Quem fala para nós está pedindo socorro, ajuda. E às vezes já planejou mais de uma vez. Mas no fundo, como dissemos, não quer morrer. Quer matar aquela dor, aquela aflição que no momento ela não vê saída. Nós sabemos, como espírita, que tudo passa na vida e para tudo há uma saída. Para isso é preciso a gente fortalecer a nossa fé, a nossa esperança e buscar, sim, o esclarecimento. Tá? Há fatores de risco, como problemas de estresse, problemas de família, que às vezes agrava a situação, traumas sofridos, depressão, como já falamos, exposição ao suicídio de outras pessoas, acesso aos meios, né? Então evitemos agravar a situação dos irmãos citando os meios empregados ou agravando o sofrimento dos nossos irmãos que passam por suicídio. E às vezes eles nos falam dizendo: eu preferia estar morto, eu não posso mais fazer nada. São situações que eles estão nos demonstrando que estão pedindo ajuda. Nesse caso, auxiliemos da forma que for possível a esses irmãos. Pois, como diz a doutrina espírita, o suicídio decorre de situações de desespero, de doença, muitas vezes de situação de miséria, decepção, uma vergonha que o irmão não consegue suportar, a perda de ente querido, e outras situações e tantas, né, que a gente trata no livro e também encontramos na nossa doutrina espírita e na orientação médica. Mas se há problemas, há fatores de risco, há situações de desespero, há sim fatores de proteção. O apoio da família, de amigos e bons relacionamentos são os melhores fatores de proteção para a gente ter uma vida saudável, buscar uma vida saudável, com fé na vida, com esperança, com planejamento de coisas melhores para o amanhã. As crenças religiosas, manter uma fé robusta, buscando entender o seu espírito, né? Visualizando uma vida futura, como é importante. O envolvimento na comunidade, uma vida social satisfatória, integração social e serviço, sim, acesso aos serviços de saúde mental, né? Para que a gente possa superar esses momentos de vazio e de tristeza e fortalecer, né, o nosso ser interior, o nosso espírito imortal. Tá? Alguns meios de prevenir segundo o Espiritismo. O próprio Evangelho nos diz que a calma e a resignação adquiridos de maneira a encarar a vida, né, de uma forma positiva, com fé no futuro, dão ao espírito uma serenidade, que é o melhor preventivo contra o suicídio. Fortaleçamos, portanto, irmãos, em nós a fé na vida, a visão da vida futura, do amanhã, para que naturalmente a gente vá fortalecendo o nosso ser e afastando, portanto, a ideação suicida. E se estivermos pensando em suicídio, ou triste, ou alguém estiver pensando, então recorra a um familiar querido, aquele que tem mais capacidade de nos ouvir, ou é mais próximo, ou se ele não estiver próximo, ou não tiver um familiar, um amigo querido, aquela pessoa que a gente confia, ao médico, ao terapeuta, ao psiquiatra, ao profissional de saúde, de assistência psicossocial nos órgãos de saúde, nas unidades de assistência psicossocial da nossa cidade. Se alguém estiver correndo risco, chamemos as autoridades, as unidades de atendimento 24 horas, a SAMU, liguemos para o CVV pelo 188, né? E busquemos, sim, a fortaleza da fé, que é o melhor antídoto, o melhor preventivo contra o suicídio. E, sobretudo,
o atendimento espiritual no nosso centro espírita, para nós que somos espíritas, onde podemos ser ouvidos fraternalmente, né, e encaminhados para o fortalecimento espiritual, né, por meio do atendimento espiritual no centro espírita. Ou, se percebermos lá no centro espírita que esse irmão está precisando de ajuda profissional, do médico, o encaminhamento, né, indicação, né, de um local para ele ser atendido. Então, evitemos condenar os nossos irmãos, banalizar as situações, né, e cuidemos, sim, tratemos ele com carinho. Lembrando que a todo momento, ou a qualquer momento, poderemos ser indagados ou procurados por alguém com ideação suicida. Nesse caso, se acontecer, procuremos manter a calma, a serenidade, a brandura, salientando que todo aquele irmão que recorrer à ajuda tem o direito de ser escutado, respeitado e levado a sério. Falar conosco em privacidade, ter seu sofrimento levado em consideração e ser encorajado a se recuperar. E em caso a gente perceba que aquele irmão está correndo o risco imediato de suicídio, não deixá-lo só. Procurar ajuda de um familiar ou encaminhá-lo para o atendimento médico, se necessário. Né? É o atendimento fraterno para com os nossos irmãos. Lembrando da lei do amor que Jesus nos ensinou. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. E amor é justamente esse sentimento de desejar o bem, de comprometimento, de fazer o que está ao nosso alcance para ajudar o nosso próximo. E se fizermos tudo o que está ao nosso alcance, né, o que nos possibilita naquele momento, e porventura acontecer, estejamos com a nossa consciência, né, de que demos o nosso melhor. Não fiquemos também com sentimento de culpa, mas para isso façamos tudo o que está ao nosso alcance, para ajudar os nossos familiares, os nossos amigos queridos. Vivendo, então, né, sob a égide da lei do amor, de nós, para a nossa família, para a nossa sociedade, até que alcancemos a nossa humanidade. Pois é preciso viver, meus amigos, lembrando que Deus, de infinito amor e bondade, sempre ouvirá as nossas preces e dará forças necessárias à superação de quaisquer dificuldades. Busquemos, sim, sempre que necessário, o fortalecimento do nosso ser e do nosso ânimo pela fé, pela esperança, pela confiança em Deus, em Jesus, nos espíritos amigos, nos nossos amigos, familiares e em nós mesmos. Mantendo, então, essa fé inabalável, pois a fé religiosa nos diz a psicologia, a psiquiatria e também o evangelho, que é o melhor preventivo contra a ideação suicida. Fortaleçamos a nossa fé. Fé na vida, meus irmãos. Viver é a melhor solução. Vivenciamos a lei do amor, de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como a nós mesmos. Pois a vida, queridos, é patrimônio sagrado concedido por Deus para todos nós, né? Para que a gente possa viver, evoluir espiritualmente. E nós, como seres inteligentes que somos, sencientes, capazes de entender o mundo em que vivemos, a vida precisa ser compreendida além daquele instinto natural de preservação que está presente em todos os seres da natureza e também em nós. Instinto esse que nos dá força para sobreviver em momentos de dificuldades, que precisa ser incentivado, né? Mas precisamos ver além, sob a perspectiva do espírito, da vida futura, da imortalidade da alma, para que possamos progredir moral e espiritualmente. Aos irmãos suicidas, queridos, fica aqui a nossa prece, nosso perdão e o desejo de que sejam assistidos na espiritualidade pelos irmãos de luz
e lá compreendam a situação, porque passam ou porque passaram, e se preparem para voltar a este mundo no momento que Deus conceder, e seguirem com o seu processo reencarnatório. Aos irmãos sobreviventes, as nossas preces, o nosso carinho, a nossa atenção, para que passem também por esses momentos, fortaleçam a sua fé, a sua esperança na vida e conquistem, a alegria de viver, a felicidade. Que se mantenham vigilantes e cautelosos ao falar sobre o assunto, ao tratar do assunto. Busquem a fortaleza da fé, busquem ser caridosos para consigo mesmos e para com seus irmãos. Tenham compaixão do próximo cada vez mais. Fortaleçam a fé na vida e o amor incondicional que Deus nos ensinou por intermédio do Mestre Jesus. E para encerrar, deixo a mensagem de Jesus. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo, é leve o meu fardo. Fiquemos com essa mensagem de Jesus e que uma grande luz esteja em nossas mentes e nossos corações, hoje e sempre. Muito obrigado mais uma vez por esta oportunidade. Saúde e paz.